Porto e Mar, a Tribuna. Oferecimento AMA, Associação Comercial de Santos. Bauline, Concais, Ecoporto Santos, Eldorado Brasil, Praticagem São Paulo e San Marco Advogados. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do webinar Porto e Mar 2020, debatendo os portos brasileiros em tempo de pandemia. E nessa edição nós recebemos o diretor da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Adalberto Tokarski, que já está conosco aqui no nosso webinar. Diretor, mais uma vez seja bem-vindo ao webinar Porto e Mar 2020 e é um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, a gente debater sobre todas as consequências aí dessa pandemia do Covid-19 na área aquaviária, vamos dizer assim, portuária e de transporte aquaviário. Perfeito. Diretor, nós podemos começar então, na verdade, o debate. Eu gostaria de escutar do senhor as ações que a ANTAQ está tomando diante dos impactos da pandemia e dos reflexos dessa pandemia no comércio internacional, em portos e nos terminais portuários brasileiros. Ontem uma nota foi divulgada pela agência, considerando já uma série de propostas e mesmo medidas que estão sendo adotadas pela ANTAQ, admitindo que, diante do impacto negativo no comércio internacional, muitos terminais e muitos operadores não vão conseguir cumprir aquilo que se espera deles. Qual tem sido a postura da ANTAQ em relação a esse cenário? Olha, primeiro a gente entende que é vital para a manutenção adequada do funcionamento do Estado brasileiro a área portuária e de transporte aquaviário estarem funcionando normalmente ou da melhor forma possível. Nós temos realizado avaliações constantemente. Eu, especificamente, por exemplo, hoje falei com nossos representantes do Porto Santos para saber quais impactos a gente já vem quase que diariamente falando, e outros portos brasileiros, principais pelo menos, e acompanhando no dia a dia, e tanto a nossa área técnica vem trazendo elementos para a gente, e representantes de entidades do setor portuário e de usuários têm se manifestado também sobre o que está ocorrendo. A gente percebe que em um ou outro tipo de carga há uma redução na movimentação portuária. Algumas outras, por exemplo, a parte de grãos, granéis, sólido, por exemplo, minério, está tudo bem. Aliás, grãos, a expectativa é que, de repente, até passe o anterior, mas a nossa grande preocupação está em alguns perfis. Por exemplo, perfil de carga, container. A gente já está verificando para a exportação um determinado impacto maior. Importação também em determinados portos. Diretor, em relação às operações de container, o senhor já está detectando que tipo de impacto? O senhor tem já algum dado sobre como essa operação tem sido impactada? Tá. A informação que a gente tem da nossa ponta, que é a área de fiscalização nossa, principalmente no caso específico, por exemplo, em Santos, já houve uma diminuição, principalmente na exportação. Isso é nítido, dá para se verificar até através dos pátios dos portos. A informação de que uma ou outra linha ela foi interrompida. Então, assim, a gente está fazendo um monitoramento geral, tá? A gente já reconhece, tá? Que há o aspecto da força maior decorrente da crise pandêmica. Então, nós estamos de prontidão para agir com a velocidade necessária por conta desta pandemia. Então, nós soltamos uma nota para quê? Para passar para os nossos regulados
e os usuários, qual a nossa percepção. Então, nós tratamos de vários aspectos nessa nota, por exemplo, a questão de demurge de containers, num momento desse, tá? É extremamente complexo. Eventualmente, tá? Os usuários podem ter uma vulnerabilidade maior. Então, nós estamos atentos para que, de repente, não se abuse nesse momento de fragilidade de determinados regulados. Então, a fiscalização, como diz, está colocando uma lupa nesse aspecto. Nós temos, no funcionamento do todo, a gente tem, por exemplo, contratos e obrigatoriedades contratuais para realização de investimentos, tá? Em arrendamentos, especificamente os contratos de arrendamento. O que nós estamos fazendo? Nós é que fiscalizamos isso. Nós estamos extremamente atentos e se a ANTAQ perceber, por exemplo, já chegou o processo aqui na ANTAQ dizendo da dificuldade, de repente, de você conseguir fazer esse investimento tal como está programado. Até porque, por exemplo, parando uma ou outra indústria, determinado tipo de material pode não estar chegando. O distanciamento gera problema de mão de obra. Então, naturalmente, que isso aí tem um impacto. Agora, o contrato do terminal ele é assinado com o poder concedente. Nós é que fiscalizamos. Mas cabe a nós, no caso específico, tá? Chegando esse posicionamento para a gente oficialmente, a repassar para o poder concedente para, de repente, tomar as medidas cabíveis para a preservação daqueles contratos. Que a gente não pode, num momento desse, levar a ferro e fogo. Tá? Não estou te escutando. Provavelmente está... Não estou te escutando. Seria uma maior tolerância do governo para essas situações? Eu vejo que se realmente o que efetivamente impactar do Covid, da pandemia, tem que ter uma sensibilidade nesse aspecto. Mesma coisa na questão do MMC, da movimentação mínima contratual. Tá? A MMC, eu disse, tem um contrato exatamente com o poder concedente. Mas, chegando a gente, nós vamos, da mesma forma, encaminhar o poder concedente para que avalie a possibilidade de flexibilização dessas exigências. Um exemplo, tá? Não aí em Santos, mas em Salvador. Tem um terminal de passageiros de cruzeiro. Simplesmente, tudo cancelado. Né? Tinha programado, parece, 7 ou 8 navios para chegar, tá tudo paralisado. Lá, eles só recebem isso. Então, vamos dizer, todo recurso em cima disso que se recebe. Aí tem um MMC, tá? E tem o próprio valor de outorga. Então, vamos dizer, isso aí, inclusive, já foi aberto um processo na ANTAQ, promovido pelo terminal, e nós estamos avaliando, e logo de cara nós já vamos repassar ao Ministério da Infraestrutura para avaliar, naturalmente repassar, e a gente já passando o nosso posicionamento desse momento, porque realmente, nesse caso, foi impactado com a pandemia. Uhum. O senhor fala também... estamos escutando. O senhor também fala sobre, eventualmente, fiscalizar práticas abusivas em relação à cobrança do demurrage. Já chegou alguma denúncia em relação a isso? Já chegou pedido, tá certo? Agora, até, vamos o que nós tratamos aqui nessa nota foi a demurge container. Exatamente aquela demurge do container que, de repente, tem um free time e não voltou naquele tempo do free time. E até o seguinte, nós colocamos porque pode ocorrer
impactos exatamente para quem, de repente, importou uma mercadoria, teve problema e impactado também por essa pandemia. Então, esse é que a gente está tratando na nota. Outra coisa mais também é o seguinte, o valor de outorga, nós, se a gente chegar a nós, oficialmente, qualquer solicitação de paralisação ou postergar, mesma coisa. No caso específico do valor de outorga, nós vamos mandar para o Ministério da Economia e Ministério da Infraestrutura para terem conhecimento e, naturalmente, um posicionamento nosso disso aí. Está chegando aqui uma pergunta do diretor-presidente da Arbitra, Baiaro Buzero Filho, sobre essa questão da flexibilização de se haverá flexibilização de aspectos regulatórios e fiscalizatórios por parte da ANTAQ. Olha só, fiscalizatórios. Primeira coisa assim, flexibilização é uma questão que estamos olhando. Nós não vamos parar a nossa fiscalização. Até porque, para ter uma boa prestação de serviço, nós temos que estar fiscalizando e promovendo com que tudo funcione conforme as regras. Especificamente, foram alguns dados aí, por exemplo, na nossa fiscalização. Se chegar lá e for olhar, por exemplo, a questão dos investimentos dentro do programado. Se tiver algum problema, naturalmente que a ANTAQ vai olhar com uma certa parcimônia. Agora, tudo isso vai ser caso a caso. Leopoldo, tem uma complexidade grande, esse todo, que a gente vai ter que ter muita parcimônia de olhar exatamente o que é que impacta e o que é que não impacta. Se o setor está funcionando tudo muito bem, obrigado, tá? Segue a regra vigente. Tá? Se houve algum impacto, então, assim, nós temos, e isso no caso específico, posso falar por mim, a sensibilidade de que é o seguinte, esse é um momento grave, tá? É um momento que tem uma pandemia e que a ANTAQ tem que tratar com esses olhos. Tanto é que o seguinte, foi sinalizado nessa nota exatamente essa percepção da ANTAQ. Perfeito. Em relação ao setor portuário de uma maneira geral, além do impacto de uma redução de operações em relação a algumas cargas, que outros impactos o senhor teme diante dessa pandemia? Não, vamos dizer, o que a gente pode temer é o seguinte, se aumentar essas consequências exatamente nesses setores que às vezes têm uma ou outra dificuldade. Tanto, vamos dizer assim, se tiver uma diminuição muito grande na movimentação de contêineres, os terminais vão sofrer bastante. Tanto é que a minha percepção é que a gente tenha que olhar e colocar determinados tetos, que eu acho que não está acontecendo ainda. Tá? Mas, vindo a ANTAQ, vamos dizer assim, a ANTAQ sendo provocada para se posicionar, além de essa leitura que a gente está fazendo praticamente dia a dia, com a nossa ponta, que é a nossa fiscalização, a gente vai estar debatendo, se preciso for, por exemplo, eu já fiz 2 videoconferências com a BTP, a Arbitra, a Abratec, a BTL. A gente está conversando para tentar antecipar os problemas, para identificar, a pandemia chegou nisso ali. Mas a minha percepção, vamos dizer, seguindo o que a gente está vendo aí, naturalmente eu não consigo detectar ainda se nós estamos no pico total do Covid-19. Mas a minha percepção é que estamos passando agora por um momento bastante difícil, deve-se protelar aí um mês e meio, eu acredito, e, como diz, e depois vem se retornando paulatinamente.
Pode protelar acontecer. um mês e meio, seria no sentido, os impactos ainda vão ser percebidos nesse período. Então, pelo menos até julho nós teríamos esse impacto. Tenho convicção total disso, tá? No mínimo. Tá? E quando o senhor fala dos impactos, seriam os impactos mais nas operações efetivamente? Ou o senhor teme, de repente, uma falta de mão de obra ou algum outro tipo de reflexo? Eu acho que o governo ele trabalhou de forma correta na questão da mão de obra. Tá? Eu não sei se a forma como foi feito repassa para o operador portuário pagar e depois recebe. Não sei se teria, na minha concepção, de repente, uma forma mais direta do próprio governo bancar essa questão dos trabalhadores. Mas eu não vejo isso. A minha percepção que, se não tiver algo de força maior, nós não vamos ter problema na operação. Os terminais estão bem dotados, os brasileiros, da parte de equipamentos, muito atualizados. Tá? E essa questão da mão de obra, eu percebo, se não fugir essa normalidade que está alta, vamos dizer assim, dessa questão do impacto da pandemia, eu acredito que não vamos ter problema na operação portuária. A ANTAQ consegue ter uma visão nacional do setor portuário, especialmente como ele está sendo impactado. Em relação aos portos, quais são os mais afetados e quais são os menos afetados diante dos impactos dessa pandemia? Isso é assim muito. Se você pegar lá desde do norte, tá? Nossos portos públicos têm assim características às vezes muito distintas. Mas, por exemplo, no norte tem muito grão, tá certo? Tá indo muito bem, obrigado. É lógico, por exemplo, o Porto Público de Vila do Conde está sendo impactado por conta do distanciamento que está determinado lá. A própria navegação fluvial ela tem um pouco de impacto, a de carga bem pouco, e a fluvial de passageiros foi paralisada praticamente. Passageiro não pode ser transportado lá. Então, eu vejo que o que está ocorrendo numa região, ela tem paralelo com outras. Só que, assim, às vezes você tem, como eu citei, um exemplo de um terminal de passageiro de cruzeiro que tem um outro impacto muito grande. Mas a gente não está tendo, desde a Vila do Conde, passando por Itaqui, os outros portos do Nordeste, não está sendo repassado para a gente problemas maiores de operação. Tudo está funcionando muito bem. Até porque é o seguinte, normalmente, qual era o problema nosso portuário? Nós não se questionava, né? Nós não temos instalações portuárias suficientes. Tá? O qual não concordo. Mas, assim, o número de outorgas que nós tivemos de terminais de uso privado que vieram a se somar os terminais dentro dos portos públicos, a coisa vai indo muito bem, obrigado. Então, e aí, com a diminuição dessa demanda, não tendo problema de operação, que eu acho que não tem especificamente nada que impacte, a tendência é o seguinte, o maior impacto, a percepção minha, o maior impacto são para os terminais, tá certo? Que pode ocorrer. Perfeito. Até ainda nessa questão de terminais, apenas uma correção. A pergunta que eu havia ali feito de início, eu identifiquei a pessoa erroneamente, peço desculpas. O autor da pergunta é o diretor da Transbrasa, Baiar Umbuzeiro Neto. Eu acabei identificando como sendo o pai dele, Baiar Umbuzeiro Filho. Chega uma pergunta aqui do consultor portuário Fabrício Perdomênico. Ele afirma qual a expectativa do senhor de que o poder concedente terá políticas públicas de curto prazo para ajudar o caixa comprometido dos terminais afetados com a queda em movimentação. Nós teremos aí alguma linha de crédito ou algum recurso para acudir os terminais que por um acaso enfrentem alguma dificuldade financeira? Olha, eu acho que a função da ANTAQ nesse contexto é trazer todos os elementos e realmente passar tanto para o Ministério da Infraestrutura quanto para o Ministério da Economia.
Até porque o biodêmico ele sabe, tá, que quem faz a política pública é o poder concedente, é o Ministério da Infraestrutura, é o governo federal. Então, vamos dizer, mas eu não vejo dificuldade nessa questão, até porque o todo do Brasil vai ter que ser tratado dessa forma. E o setor portuário não pode ficar fora, tá? Onde se tiver problema, a minha concepção é o seguinte: se nós, devido à pandemia, se nós tivermos impactado vários terminais, tá? A minha forma de ver, você precisa viabilizar para aquele terminal voltar ao normal, voltar a operar, porque quem perde é o todo, é o porto, é o governo federal, é o Brasil, né? Uhum. Em relação aos índices que vão ser utilizados até para avaliar o impacto da pandemia no setor portuário, chega uma pergunta aqui. A Autoridade Portuária de Santos divulgou um recorde de movimentação no Porto de Santos no mês de março, destacando aí, na verdade, um crescimento nas operações. Mas algumas empresas acabaram refutando isso daí. No setor de contêineres, por exemplo, algumas contabilizaram uma redução de 6,8% em relação a março do ano passado, outras chegaram a acusar um aumento de 20%. Como é que a ANTAQ vai tratar essa diferença de dados? Vai considerar os dados específicos do porto ou os dados específicos do terminal portuário? A pergunta é do Baiaro Buzeiro Filho. Neto, desculpa. Baiaro Buzeiro Neto. O senhor bem sabe que essa parte de estatística portuária é a ANTAQ que trata e trata muito bem. Então, assim, o porto tem a estatística dele, mas a estatística da ANTAQ é um sistema em que todos os terminais alimentam mensalmente essa movimentação. Então, é uma estatística da ANTAQ. Então, a gente vai apurar, e eu tenho certeza, assim, sempre foi extremamente confiável a estatística da ANTAQ. Por quê? Dentro de um contexto, todos os terminais têm a obrigação de passar exatamente o número correto. No caso específico, e não é de agora, a autoridade portuária, uma ou outra autoridade portuária, tem outro critério de analisar a movimentação. Respeitamos, mas especificamente nós vamos ficar com a nossa estatística e nós já estamos começando a analisar, tá, essa movimentação para a gente poder verificar o que é que, qual a leitura que a gente faz, inclusive para ter as ações nossas preventivas e de fiscalização, e também de repassar essa percepção para o poder concedente. Diretor, agora falando um pouco do pós-pandemia e dos planos do governo federal para a licitação de terminais portuários. Qual vai ser o impacto dessa pandemia nesse planejamento? O senhor vê um esfriamento do interesse do mercado por essas licitações diante da própria pandemia e dos seus impactos financeiros? O cronograma deve ser mantido, como defende o próprio ministro da Infraestrutura? Qual a avaliação do senhor? Olha, primeira coisa é o seguinte, isso dentro do governo federal, e aí eu falo pela ANTAQ, todos os processos nós estamos trabalhando e preparando esses arrendamentos para fazer o leilão. Então, assim, aqui nós continuamos, apesar com o distanciamento, mas a ANTAQ já estava muito preparada, nós já tínhamos um percentual de servidores com teletrabalho, um percentual já razoável. Quando foi preciso trazer o global para o teletrabalho, ficou fácil porque, inclusive, aqui na ANTAQ é o seguinte, se ele entra em teletrabalho, ele tem uma meta maior de trabalho. Então, assim, está funcionando muito bem, obrigado, ANTAQ. Semana passada fizemos mais uma reunião virtual de diretoria colegiada. Semana que vem temos outra reunião, tá? E os processos aqui dentro da ANTAQ, inclusive esses de licitações, estão na semana passada foi aprovado 2 processos para entrar em audiência pública. Então, assim, isso aqui vai avançando. Não dá para a gente falar ainda agora, porque a percepção, por exemplo, vamos pegar líquidos. Nós
fizemos alguns leilões e houve uma disputa grande, desde lá do norte e nordeste, por terminais de líquidos. Tá? Agora, vamos dizer, tem um impacto aí? Tem. O preço do petróleo, naturalmente que isso aí foi algo que veio a mais além da própria pandemia. Tá? O consumo mundial diminuiu. Então, vamos dizer, vai ter que se ver setor por setor. Pode ocorrer que, de repente, um terminal de líquidos tenha menos atratividade num determinado momento. Só que isso é de porto para porto. Tem determinada região que está precisando de tankagem. Então, vamos dizer, se está necessitando, vai ter atratividade. Por exemplo, a questão da celulose. Celulose, ela não parou, ela está a todo vapor. Tá? E acho que a própria pandemia aí, ela está fazendo, de repente, pode ter um efeito de maior consumo ainda. Então, de celulose. Então, de celulose não vejo problema nenhum. Então, mas depende também o seguinte, em qual porto e qual produto. Nesse aspecto, chega aí uma pergunta do Otávio Grotoni, que fala sobre qual a expectativa da publicação do edital da licitação dos 2 terminais de celulose do Porto de Santos, que estava prevista para este mês. Essa expectativa se mantém? Vai haver uma nova data? O próprio texto já foi aprovado pelo Tribunal de Contas da União e hoje está de posse da ANTAQ, que deve dar o start nesse processo. E como é que o senhor vê, qual a sua expectativa para essa licitação dessas áreas, desses terminais, na antiga área do Grupo Libra? Primeira coisa que a expectativa é que saia dentro do programado. Tá? Se tiver qualquer alteração, é muito pequena, mas deverá sair dentro do programado. Mas segundo, neste mês ou no próximo? Nesse mês, como eu disse, isso aí tudo é articulado junto com o Poder Concedente, a Secretaria Nacional de Portos, tem que só checar a questão da data. Segundo, tá? É o que eu te falei, celulose, ela continua, por exemplo, no Porto Santos, ela continua, o volume exportado continua o mesmo. E a gente sabe que temos mais demanda ainda, e eu acredito que vai ter uma concorrência muito grande, e até porque é o seguinte, é exatamente as áreas, que são áreas estratégicas, tá, na ponta da praia. Então, vamos dizer, eu vejo que, no caso específico desses 2, tem muita atratividade. Perfeito. Então, só voltando na primeira pergunta, o senhor acredita que o cronograma, então, deve ser mantido? Deverá ser mantido. Perfeito. Chega agora aqui uma pergunta de relação, voltando um pouco para as ações do governo federal, voltadas a tentar lidar, ou pelo menos reduzir os impactos da pandemia no setor portuário, pontualmente com a medida provisória 945. Uma pergunta do consultor Matheus Miller, ele fala que a MP 945 criou um fato novo para realizar o reequilíbrio econômico dos contratos de arrendamento que usam mão de obra avulsa. Caso seja requerido uma análise de reequilíbrio desses contratos por esse evento extraordinário, o arrendatário será submetido ao mesmo rito de processo de reequilíbrio ordinário? Tradicionalmente, uma análise de reequilíbrio contratual é um processo que demora vários meses, não é algo tão rápido. Nesse cenário, o senhor acredita num processo mais célere ou não? Se mantém ainda o mesmo ritmo anterior? Primeiro que é o seguinte, as regras estão muito bem definidas dessa análise de reequilíbrio. Da minha parte, tá, por perceber o quão grave essa pandemia e as consequências que imprimiram em determinados setores, da nossa parte, o seguinte, da minha parte, nós vamos dar total celeridade e eu entendo que tem como a gente chegar a bom termo. E por que disso aí? Porque exatamente você vai ter que buscar dar uma solução rápida para que aquele terminal se adequar à nova realidade dele. Então, assim, eu vejo, porque tem que ter um esforço todo
aqui da ANTAC e do poder concedente. Mas o que a gente percebe aqui dentro da ANTAC é exatamente a gente está muito focado, tá, para, primeiro, dar soluções a esses aspectos que a pandemia está provocando. Perfeito. Quando o senhor fala, o senhor defendeu aí uma resposta mais rápida, mas o senhor conseguiria pelo menos mensurar o quão rápida esses processos de reequilíbrio contratual, quando eles forem apresentados, eles devem ser analisados ou ter uma resposta? Em quanto tempo a ANTAC consegue apresentar essa resposta na avaliação do senhor? Porque, na verdade, é o seguinte, esse processo, quando chega, entra para a área técnica, então tem toda uma análise dentro da superintendência, da gerência, depois que sobe para a diretoria e a própria Procuradoria Federal da ANTAC também analisa. O que eu posso garantir é o seguinte, é que a gente vai buscar dotar de procedimento para todas as áreas ter celeridade. Eu não consigo falar agora para ti a nível de tempo. Uhum. Uma outra pergunta sobre esse ressarcimento que os operadores portuários vão fazer em relação aos trabalhadores portuários avulsos, aqueles que têm mais de 60 anos e que integram os grupos de risco da Covid-19. Como é que está sendo feito o ressarcimento dos custos desses operadores? A medida provisória 945 prevê duas linhas de ação. Ou para aqueles que têm arrendamento, o pedido de reequilíbrio contratual, para aqueles que não têm arrendamento, uma isenção tarifária, uma parcial isenção tarifária. Há uma preocupação do setor sobre o impacto desses gastos nesses operadores. Essa é uma preocupação também da ANTAC? Parte dessa pergunta aí foi feita também pelo presidente da Federação Nacional dos Operadores Portuários, Sérgio Aquino, que está nos acompanhando. Eu no início, eu já dei a minha opinião sobre esse modus operandi. Eu acho que repassa para os operadores e daí abate da tarifa e tal. Eu acho que poderia ter sido uma linha mais direta, porque tudo vai sair do cofre do governo federal, né? O que eu vejo assim tá muito claro. Quando for de um terminal portuário, vai se buscar o reequilíbrio, vai jogar dentro de um reequilíbrio. Uhum. Tá? A outra operação eu acho que está muito mais fácil, até porque ficou determinado, tá? A própria posição é de que seja feito o abatimento, no caso específico, a autoridade portuária tem que fazer. Eu não vejo assim, dificuldade nesse aspecto. Naturalmente, que quem conduz isso aí o que é o poder concedente junto com a autoridade portuária, né? Uhum. Os operadores portuários têm defendido que, na verdade, os recursos para pagar ou para quitar o pagamento, essa indenização dos trabalhadores portuários avulsos, poderiam sair, na verdade, de um fundo gerido pelo Departamento de Portos e Costas da Marinha, e que essa proposta vai ser debatida no Congresso quando for analisada a medida provisória 945. Qual a opinião do senhor? O senhor acha que essa pode ser uma saída mais viável? É meio difícil falar. Esse valor do fundo aí, ele é muito discutido para passar por uma parte, para outra. Já havia entidades defendendo um reposicionamento. Eu, especificamente, vejo assim, vai ter que ser debatido, tá? E talvez dado uma solução para isso, mas eu, sinceramente, eu acho que os efeitos da pandemia, se for você debater, buscar mudar isso aí, já passou a pandemia. Então, eu acho que de forma prática isso não vai acontecer. Uhum. Não sou contra, mas porque toda e qualquer mudança demora, vamos dizer assim, não é fácil. Você vai fazer uma discussão sobre esse fundo, então você não tem solução fácil, então não é rápida. Uhum. Sobre as ferramentas disponíveis para analisar o impacto da pandemia no setor portuário, o senhor acredita que o estudo, o EVTE, seria a possibilidade, um bom instrumento para avaliar esse impacto? VTE, no caso específico de terminais em portos públicos. Talvez
tenha que buscar outro instrumento. Aliás, eu sou um crítico desse modelo do EVTEA. Inclusive o seguinte, eu estou há 3 anos e meio, brigando para que a gente tenha um outro modelo de arrendamento. Naturalmente, esse para terminais menores, inicialmente, tá, que é chamado arrendamento simplificado. Então, finalmente, já passou por todas as instâncias da ANTAC, agora tem uma última análise da Procuradoria e já devemos aprovar em breve. O que no caso específico de arrendamentos, para arrendamento? Porque eu acho que assim, essa análise de impacto, viabilidade técnica, econômica. E o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que é o EVTEA, é uma complexidade que você fica fazendo praticamente conjunturas. Se mudou tudo, e que é o caso agora. A gente aprovou, tá certo? Reequilíbrios, aprovamos, nós colocamos em licitação, baseado na análise de EVTEA, só que era uma situação que seguisse a vida normal. Pronto. Caiu tudo. Tá? E aí, alguns aspectos são impactados pelo fato do príncipe, tá certo? E outros sobre um aspecto geral tem força maior num ou no outro. Tudo tem que ser analisado. E isso, assim, nós vamos fazer, mas vai fazer o caso a caso. Então, eu vejo assim, tem uma metodologia, nós vamos seguir essa metodologia. Mas esse é um bom momento para a gente refletir, para tirar a burocracia desses processos. Perfeito. Um outro fato que aconteceu recentemente, aí fugindo um pouco do assunto pandemia, foi a mudança no comando da Autoridade Portuária de Santos, com a saída do engenheiro Casimiro Tércio Carvalho e a nomeação, hoje oficializada, hoje pela manhã, oficializada pelo ministro Tarcísio Gomes de Freitas, do então diretor de Administração e Finanças e agora diretor-presidente, Fernando Biral. Como é que o senhor viu essa mudança exatamente neste momento? Quais são suas expectativas para essa mudança de gestão? A parte boa é que o Fernando, o qual tenho muito boas referências, o Fernando estava na gestão. Tá? Se fosse mudar no meio de uma pandemia um novo diretor-presidente, porque não adianta, quem vai assumir, se não está dentro do contexto, demora 3, 4, 5 meses para começar a dar determinados inputs. Seria extremamente grave se fosse alguém que é fora, que não tivesse o conhecimento. Que bom que o Fernando estava lá. Naturalmente, é o seguinte, é um novo presidente. Vai ter um impacto, mas bem menor, eu avalio. E até, ainda bem, que é uma pessoa que estava na gestão, porque, para quem conhece bem o Porto Santo é extremamente complexo. Tá? Então, não adianta um presidente chegar e falar 2 meses eu conheço toda a problemática. É só quem está sentado lá na cadeira é que vai ter aquela visão de gestor principal. Então, eu acho assim, que bom que Fernando, que para mim eu tenho uma boa referência e que estava aí na gestão. O senhor teme alguma interferência política na gestão dos portos, diretor? Pergunto isso porque essa mudança no comando, apesar do diretor Fernando Biral ser um exemplo de quadro técnico, um executivo de mercado, e aparentemente não foi o caso do que aconteceu no Porto de Santos, mas essa mudança aconteceu enquanto o Palácio do Planalto conversava com o Congresso Nacional, pontualmente deputados federais, inclusive negociando indicações para o comando dos portos brasileiros, e foi citado pontualmente o comando do Porto de Santos. O próprio deputado federal Paulinho da Força, Paulo Pereira da Silva, chegou a citar que chegou a conversar sobre o comando do Porto de Santos, mas depois desistiu, não considerou interesse. Até então não se falava tanto sobre interferência política no comando dos portos brasileiros, e esse é um tópico que volta. Mais uma vez eu reforço que não há nenhum indício de que isso tenha acontecido no Porto de Santos.
Mas essa retomada da interferência política nos portos brasileiros preocupa o senhor? Tá. Primeiro que para mim não chegou nenhum posicionamento dessa interferência. Tá? E uma coisa boa da ANTAC, assim, é uma agência reguladora, uma agência de Estado. Aqui é engraçado, Leopoldo. A gente toca a vida, tá? Independente de governo. Tá? Especificamente, por exemplo, a ANTAC. Nós passamos aí por o quê? 3 presidentes em 5 anos. E nós continuamos, inclusive, assim, a gente continuou preparando todos os aspectos que precisavam, por exemplo, as licitações, preparando lá no outro governo e que estão sendo sucesso agora. Então, para nós não impacta tanto. Naturalmente, se você perguntar o que era... não, o meu desejo é exatamente a gente ter na ponta o representante mais técnico possível, é o que a gente deseja. Mas preocupa o senhor essa linha do governo de começar a retomar esse debate político quando se fala sobre o comando dos portos? Eu não posso falar que preocupa, porque não me chegou nada, porque a gente não pode, às vezes, ouvir falar e tal. Eu não ando nesse caso não foi nem o ouvir falar. O deputado federal admitiu, e ontem, na porta do Palácio do Planalto, o próprio presidente Jair Bolsonaro admitiu que chegou a conversar com deputados sobre isso daí. Ele até citou a mudança no comando da Companhia Docas. E também destacou que essa negociação não foi para frente e nenhuma indicação política foi feita em relação ao comando. Mas é mais o fato desse assunto voltar exatamente num momento como esse. Eu vejo assim, que bom que no caso específico do Porto Santos entrou o Fernando, que estava aí, porque eu acho que qualquer mudança nesse momento, né, com certeza prejudica a gestão. Então essa é a minha percepção. Perfeito. Acredito que não vai acontecer agora. Uma outra questão que também tem sido debatida dentro do governo seria a ampliação no número de diretores das agências reguladoras, entre elas a ANTAC. Como é que está esse processo hoje e o senhor acredita que essa é uma boa saída? Eventualmente aumentar o número de diretores de 3 para 5 na ANTAC? Eu especificamente sou favorável a isso, sim. Eu acho que fica muito vulnerável com 3. Acabou o mandato de um, tá? Aí entra lá um diretor substituto. E é assim, qual é o processo? Acabou o mandato, entra um diretor substituto, fica 6 meses. Dali um pouco, entra outro diretor, fica 6 meses. Tudo isso que a gente estava falando, a falta de continuidade, onde for, ela é terrível. Isso é muito ruim. Acabou o mandato de um diretor aqui, tá? 2 meses e meio. Então, temos uma diretora substituta. É melhor do que não ter, porque antes, às vezes, não tinha. Só que a ANTAC ficou vários meses, às vezes, só com 2 diretores. Também. Então, por isso mesmo que eu entendo, se você tem 5, acabou um, a vida continua. Lógico que a regra agora entra um substituto. Só que aquele diretor substituto que vai de 6 em 6 meses não vai impactar tanto num universo de 5 do que num universo de 3. Claro. E como é que está esse processo hoje no governo? O senhor tem alguma informação? No caso específico, o que a gente tem informação que, vamos dizer assim, o que a gente ouve falar, que o Ministério da Infraestrutura pensa em trabalhar isso, mas especificamente, por exemplo, dentro do Congresso, não vi lá atrás um pouco e acho que assim não é algo tão fácil, apesar que praticamente é a ANTAC que tem isso, a maioria das agências reguladoras são 5 diretores. Eu acho que tem que realmente ter essa solução, sair de 3 para 5. Perfeito. Uma outra pergunta que chega aqui do Marcelo Samarco, advogado que é atuante aqui no Porto de Santos, é em relação à sobreposição de avaliações que ocorre em órgãos do mesmo governo.
A gente vivenciou isso daí na questão do CAD, da questão do THC2, em que o CAD tinha uma posição e a ANTAC tinha outra, pelo menos durante um certo período. Como resolver essa questão de sobreposição de avaliações de órgãos federais dentro do mesmo governo? Como é que o senhor avalia essa questão? Olha só, cada órgão tem sua competência. Em nenhum momento, eu estou aqui como diretor, fui diretor durante 2 anos e meio, 1 ano e meio diretor-geral, e agora 1 ano e 2 meses voltando como diretor. Eu vejo o seguinte, sempre nunca me impactou, porque a regulação quem faz é a ANTAC. Ó, tá bom, quando tem o excesso do excesso é que vai para o CAD. Tanto é, não só CAD, provavelmente ele talvez queria falar também o TCU, tá certo? Eu entendo o seguinte, a gente tem que conviver com a competência de cada órgão e tentando buscar evoluir nessa regulação, uma regulação bastante clara, tá certo? Sempre se posicionar, e é isso que a ANTAC fez. Então, e tanto é que parece mesmo dizer, há uma tendência daí de uma convergência. Quando você toma uma decisão, define uma norma, fica claro, há uma tendência dos outros órgãos que têm outras competências se posicionarem num sentido só. Seguirem a mesma linha, né? E aí garantir maior segurança jurídica também para o setor. É o que, aliás, eu tenho 2 lemas aqui dentro da ANTAC. E com certeza eu vou deixar algum legado. Tá? Que é simplificação, foi antes desse governo aqui, eu já tinha conseguido implantar, tirar a burocracia, simplificar, tá? E segurança jurídica. Especificamente, na parte de simplificação, por exemplo, a norma de registro foi algo que a gente trouxe, foi uma discussão durante 4 anos, tem vários outros ações que a gente trabalhou nesse sentido. Estou aí, algo que eu defendo, essa licitação simplificada, já era o arrendamento simplificado, já era para estar pronto isso aí, mas eu acredito que não vai demorar, porque isso é muito bom. Por exemplo, nessa questão do arrendamento simplificado, se pegar, a gente vai fazer uma análise, nós temos nas áreas portuárias públicas brasileiras, aí, nos portos organizados, mais de 200 áreas, ou que ela está parada, tá certo? Ou que ela está sendo usada na gestão da autoridade portuária, e a gente sabe que, de repente, é o seguinte, se você tivesse feito um arrendamento naquela área, e muitas delas, se tivesse parada, o custo de manutenção, a degradação do que você tem lá, às vezes um armazém, um pier, seria muito menor. Então, são áreas, às vezes, pequenas, que você viabiliza, tá? Um grupo exportador pequeno ou médio. E a gente precisa disso. Então, assim, essa é uma das bandeiras, e a outra bandeira é a desburocratização, e a terceira é exatamente essa questão da segurança jurídica. Diretor, falando um pouco agora voltando a falar um pouco sobre o pós-crise, o pós-pandemia, como é que o senhor vê o setor portuário brasileiro no 2º semestre deste ano e que impactos o senhor acha que essa pandemia deixa no setor portuário? Vamos considerar assim, que impactos positivos e que impactos negativos essa pandemia pode deixar no setor portuário, na sua opinião? Eu acho que o impacto positivo é o aprendizado que vai trazer diante dessa condição totalmente diferente que a gente, pelo menos, eu nunca tinha visto algo nem parecido, porque não dá para falar muito de impacto positivo. Eu vejo o seguinte, a área portuária brasileira ela está estruturada, o poder concedente está licitando, né, junto com a Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários e a ANTAC,
está continuando a licitar áreas, podemos acelerar mais se tivesse arrendamento simplificado. Tá? Então, assim, ela está preparada. Eu não vejo os impactos negativos que podem ter exatamente em cima de terminais, tá? E de repente, de usuários. Em terminais, por quê? Tem contratos que, se em tese tiver cumprido daquela forma, vamos dizer, tem uma demanda muito menor, então vai ter um custo muito maior. Então, se a gente conseguir equalizar, tá? E aí, que foi questionado aí, vai precisar de linha de crédito específica para isso. Se a gente conseguir equalizar esses que vão ter dificuldades, a coisa vai seguir e até muito bem, porque, na verdade, estava e tem um planejamento de investimento de alguns bilhões nos portos brasileiros e que vieram fazendo. De repente, vai ter que repactuar só uma ou outra coisa, mas a vida segue e segue numa forma diferente. Aquilo que, às vezes, a gente tinha no passado, problema de falta de espaço, falta de infraestrutura portuária, ela vai estar, nesse momento, ela está praticamente sobrando. E, ao final da pandemia, entre aspas, ela vai estar disponibilizada muito mais do que o que se precisa. Então, eu vejo assim, a gente vai sair nessa área. Aliás, que ótimo, né? Essa área portuária brasileira está tendo impacto? Está, mas muito, muito, muito aquém do que se pensava e muito aquém de outros setores. Em relação aos impactos financeiros mesmo, devido ao aumento de custos e queda de faturamento de terminais e operadores, o senhor acha que, como mensurar isso daí? O senhor acredita que efetivamente as empresas vão ser bastante impactadas ou o impacto deve ser menor do que se teme? Isso vai muito de cada terminal, de cada perfil de carga, né? Porque a gente não pode generalizar, porque tem terminal que vai sair sem problema nenhum. Tá? Então, aquele olhar. Mas isso aí está muito claro. Tá? E a gente estava debatendo com as entidades. Tá? Vamos lá, vamos olhar os TUPs. Né? Quem está fora da área do porto organizado. O TUP é por conta e risco do privado. Certo? Então, quem está dentro do porto, tem um contrato lá, tem toda uma equação que, se, por exemplo, que eu não acho difícil de provar que há um impacto, que há força maior em determinados que, de repente, tiveram o seu movimento, caiu muito. Então, vamos dizer, quem está dentro do porto organizado tem uma determinada garantia. Quem não está dentro, o privado, é por conta e risco. Então, eu acho que tudo isso dá para equalizar, dá para pôr no papel, ver o que aconteceu, qual foi a causa, tá certo? E se a causa é provado que foi a pandemia, vai se reequalizar isso aí. Uhum. Em relação agora aos impactos financeiros também nas companhias docas, numa entrevista feita entre sábado e segunda-feira com o novo presidente da Autoridade Portuária de Santos, o Fernando Biral, ele falou que ele teme sobre os impactos da pandemia no comércio internacional e seus reflexos numa queda de faturamento do Porto de Santos, justamente num ano em que a Autoridade Portuária de Santos assume o compromisso de pagamento da sua parcela na crise financeira do Portos, que vai chegar a 5,5 milhões, vai retomar os gastos da dragagem, apesar da dragagem já ser custeada pela tarifa de manutenção da infraestrutura aquaviária, mas vai ser um gasto que até então a Autoridade Portuária não estava tendo, e também o próprio programa de desligamento voluntário. Diante disso daí, o senhor também considera que pode ter um risco para as companhias docas? Olha, quem não tiver, é cada vez mais notório, quem não tiver uma gestão adequada vai ter mais dificuldades. Apesar que, assim, né, como Porto de Santos divulgou que o movimento está maior, então, eu estou tranquilo com eles. Né? Acabou de soltar que está movimentando muito mais, então tem mais dinheiro em caixa. Tá? Só uma brincadeira, porque eu acho que assim, tudo isso tem que ser colocado com muita parcimônia. Uhum. Porque é o seguinte, porque daí eu tenho outro dia, tá certo? Eu acho sim que vai ser impactado no final das contas, vai ser impactado.
Agora, eu vejo no dia a dia um avanço da gestão, e não vem de agora, não. Tá? Vem um avanço da gestão, melhorando a gestão no Porto Santos, agora de alguns anos, e eu torço que continue isso daí. E se melhorar essa gestão, tá, e ser mais eficiente, e, na minha percepção, dá para ser mais eficiente, tá? Tem espaço para isso aí, vamos dizer, tem que tirar esse prejuízo que possivelmente vai acontecer. Bom, aproveitando o que o senhor falou, onde é que o senhor considera que o Porto de Santos pode ser mais eficiente? Se não em ações pontuais, em que setores, pelo menos? Eu não vou querer entrar na questão da gestão. Nós estamos fiscalizando aí o dia a dia, mas, na verdade, assim, quem é o chefe da autoridade portuária é o poder concedente. Eu acho que o poder concedente, apesar de que sempre quando, por exemplo, quando eu estava diretor-geral, eu estava sempre muito perto da autoridade portuária, tentando colaborar. E, na verdade, é essa a visão da ANTAQ, tá certo? Esses dias atrás, sem ser a semana passada, outra, eu participei de uma videoconferência liderada tanto pela ANTAQ, Polícia Federal, a delegada da Polícia Federal, e outros atores dos portos, representantes dos terminais, vendo os impactos e o que pode se fazer. Aliás, é assim que a ANTAQ trabalha aí no Porto Santos. Eu lembro o seguinte, quando diretor já estava fazendo uma ação e depois diretor-geral, eu trabalhei muito no acesso ferroviário, que é aquela área da Portofé, para buscar evolução. E a ANTAQ, ela entrou nesse aspecto para colaborar na gestão desse todo. Tanto é que a fiscalização, muito de perto, ajudou a autoridade portuária, com certeza. Então, tanto que melhorou em todos os aspectos. Né? Tanto é que o seguinte, eu lembro que eu levei um diretor da NTT para conhecer efetivamente o Porto Santos, até brinquei, você conhece 2.000 quilômetros das ferrovias que chegam aqui. Pô, mas não conhecia o Porto Santos. Fomos por água, por terra, olhando por tudo. Fomos nos terminais e andamos uma locomotiva em todo o trecho, para perceber, apesar de não ter lá 80 vagões acoplados, a gente já via a dificuldade que a própria locomotiva tinha. E foi melhorando esse todo aí. Mas eu lembro que o diretor da NTT falou, não mexe nada não, porque a gente falou, e a NTT participar mais. E aqui dentro do Porto, a ANTAQ trabalha essa parte ferroviária muito melhor do que... Deixa quieto, a ANTAQ está sendo proativa nisso aí. Perfeito. Diretor Adalberto Tokarski, muito obrigado pela sua participação. Se o senhor quiser fazer alguma consideração final, aí, aproveitando o nosso público, pela relação aqui de participantes, formado principalmente por executivos de terminais portuários, operadores, também temos aqui representantes de armadores, vários dirigentes de entidades nacionais, representantes do setor, consultores. Por favor, suas considerações finais. Tá. O que eu posso dizer é o seguinte, a ANTAQ ela está atenta a todos os desdobramentos causados pela pandemia, tá certo? Nós estamos em tempos difíceis, não é fácil não, tá? Posso dizer assim, eu passei a trabalhar quase que, vou dizer, 30%, 40% mais agora do que antes, mesmo que seja remoto, mas é o tempo todo, porque são problemas pequenos, mas e que tem que trazer a solução. Mas a ANTAQ está preparada. Ela, como foi um dos primeiros órgãos aqui em Brasília que implantou o SEI, Sistema Sem Papel, e depois o teletrabalho, nós estamos a todo vapor, nós estamos falando diariamente com nossas equipes no Brasil como um todo, mas ainda mais, a gente soltou uma nota para passar para os regulados e para os usuários, tá? Que nós estamos muito atentos a cada ponto que sair fora da curva. Nós queremos proteger os usuários para que consiga continuar exportando, continuar importando. Nós queremos também buscar soluções, olhar muito de perto para possíveis impactos nos terminais.
ver tudo isso que está acontecendo com os operadores portuários. E outra coisa mais, muito atento e aberto. Tá? Nós estamos... hoje estou aqui com o senhor, que o senhor falou, olha, tem todo um grupo participando conjuntamente. Tá? Amanhã tem outra videoconferência com o setor, com 20, 30 pessoas. Tivemos com as entidades, a OAB São Paulo, a Comissão de Portos, também tivemos lá com 25 pessoas debatendo. E vamos continuar, estamos abertos, podemos em outro momento estar falando, e o importante para o setor portuário é falar assim, nos traga com antecedência caso tenha qualquer problema, que eu acho que é muito mais fácil de se resolver. Perfeito, diretor. Eu agradeço muito a sua participação, inicialmente ter aceito o convite do Grupo Tribuna para participar dessa edição do webinar Porto e Mar 2020. Muito obrigado pela sua participação, pelas suas colocações. Também agradeço aí ao nosso público que acompanhou o nosso debate aqui, enviando perguntas ou simplesmente acompanhando aí o nosso debate. Mais uma vez, muito obrigado e faço um convite a todos que estão nos assistindo para que aguardem aí novidades, que mais webinários serão realizados, promovidos pelo Grupo Tribuna, dentro do projeto Porto e Mar 2020. Diretor, mais uma vez, muito obrigado, uma boa tarde para o senhor e boa sorte aí na condução dos trabalhos. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Mais uma vez, uma boa tarde a todos e até a próxima.